Boa noite, bem-vindo ao programa Opinião no Feminino. Às quartas-feiras, a esta hora, entramos em sua casa para trazer a análise dos principais acontecimentos. E temos aqui como convidados a senhora Anarita Sitole e também a senhora Elisa Rajamo. É com elas que nos próximos 60 minutos vamos fazer esta análise. Vamos começar mesmo, já que hoje é 12 de outubro, é dia dos professores moçambicanos. Vou começar com a senhora Elisa Rajamo, que participa pela primeira vez neste programa. Os professores moçambicanos estão em festa. Que mensagem pode-se dirigir nesta altura para os professores moçambicanos? Muito obrigada por me terem dado essa oportunidade de poder participar desse programa. E falando da questão dos professores, eu diria a todos os professores moçambicanos para que continuem na batalha em que estão envolvidos, apesar de muitos desafios que encaram no terreno. Eu acredito que a missão do professor é, apesar de ser de instrução, acima de tudo, é de educador também. No entanto, eu dou força aos professores e desejo-lhes muitos parabéns pelo seu dia. Muito obrigada. Que desafios se colocam a esta classe de profissionais? Os desafios são muitos. Os desafios do professor são diversos. A partir do próprio local de trabalho, o professor enfrenta muitas dificuldades. O material escolar, material de trabalho. Em algum momento, os professores não têm um manual que oriente os seus trabalhos. Falo disso porque eu sou professora também. Não tem manual. As salas de aulas, e algumas não têm condições para poder trabalhar. E, para além disso, a superlotação das turmas. Em termos pedagógicos, quando o professor tem 80, 90 alunos numa sala de aulas, o seu empenho não se nota. E também não é capaz de poder acompanhar o processo de aprendizagem de todos os alunos. É muito difícil. Esse é um outro desafio. E temos também os professores que, às tantas, vão continuar a estudar, vão para as faculdades, principalmente a UP, forma professores. Depois do nível médio vão para a UP. Quando vão para a UP, são licenciados, alguns são mestrados, mas quando de lá saem, nas províncias tem muitos problemas de progressão de carreira. Muitos problemas. Alguns até já reformaram sem poderem oferir alguma coisa da sua licenciatura. Falo isso com conhecimento de causa. Esse é outro desafio do professor. E, em algum momento, as escolas não reúnem condições, escolas secundárias, não reúnem condições para a escola secundária. Não tem bibliotecas, algumas. Não tem laboratórios para as disciplinas que precisam de laboratório, como a química, a física, a biologia. Não tem. Não tem material. As aulas são todas elas de forma teórica. São teóricas. A prática não existe. Não existe. E outro desafio, cada qual quando trabalha precisa de quê? Precisa de oferir seus salários. Em algum momento esses salários não chegam no momento exato. Às vezes hoje, neste mês, podem pagar no dia 15. Mas no próximo mês vão pagar no dia 30. E assim é difícil organizar a economia em casa. E habitação condigna também é um grande desafio do professor. Então, os desafios do professor são tantos que nem vamos conseguir mencionar aqui todos. Bem, eu gostava também de juntar também a senhora Anarita Sitole a este
debate. E que mensagem neste dia para os professores moçambicanos? Muito boa noite, pela oportunidade que temos mais uma vez de interagir com o nosso público. Desejar boas-vindas à colega, que é pela primeira vez que nos cruzamos, e chamo colega porque de facto também sou professora. É o nosso dia. Bem-aja a todos, professores, todos aqueles que contribuem para a transmissão do conhecimento, para a edificação de uma sociedade jovem que nem a nossa. Quero felicitar a ONP, que hoje completa 35 anos. É uma luta incessante, porque desde a sua criação, pelo que tenho acompanhado, ano após ano é de batalhas, todas elas diferentes, como já disse a colega. Não vou aqui repetir porque é uma realidade. Nós que estamos nas cidades capitais, se calhar não temos a ideia do quão difícil é a nossa tarefa para aqueles que estão no campo, nos mais distantes locais, que para se chegar lá e dar aulas saem da zona de origem sem quaisquer condições, mas estão lá todos os dias a garantir que as crianças adquiram algum conhecimento. Temos muitos desafios, passando pelo próprio rácio professor-aluno, que ainda é adverso. Há dados estatísticos sobre isso. Mesmo aqui na cidade capital ainda encontramos escolas em que para cada professor estão 60 crianças. Então, à medida que nos afastamos da capital, a situação é pior. As crianças, uma parte ainda se deparam em receber a aula sentadas no chão. Sabemos que este ano é uma campanha lançada através do próprio Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano para tirar as crianças do chão, mas é uma luta que ainda se verifica. Apesar do país ter tanta madeira, eu muitas vezes, quando assisto a madeira apreendida por corte ilegal, às vezes penso, é tão difícil transformar essa madeira em mobiliário escolar para aliviar as crianças, mas são os tais desafios que a colega já disse. Felizmente, está diminuindo um pouco o problema de salários atrasados, com a introdução do ICI Staff, mas isso tem também a ver com o acesso à energia, e nós sabemos que nem todo lado do país temos energia com qualidade necessária, daí que o pagamento dos salários também por via eletrônica encara alguns problemas. Mas de ano para ano esse assunto também está-se a revelar menos. A questão de progressões nas carreiras, que é o dilema que quase todos os dias se diz, levantamos isso como problema. Hoje, um dos problemas, quando se escuta a rádio, o país fora, os que são entrevistados levantam o problema de falta de progressão, e que tem nada a ver, no meu entender, com o provimento salarial, com o provimento orçamental. Também é lógico que isso exista, mas esforço devia ser feito para, de facto, fazer com que, para além desses outros problemas que não dependem só do próprio Ministério do Desenvolvimento Humano, a situação do professor seja minimamente resolvida, para dar um pouco mais de força a esta classe, que eu penso que é uma classe sacrificada. Há quem diga que o professor hoje em dia perdeu a autoridade dentro da sala de aula. Vemos muitos pais a reclamarem este caso. Ainda há pouco tempo, quando deu-se o caso da Josina Machel, vimos até um dos pais a reclamar isso, quer dizer, que ele tem sido pai de turma, mas tem estado a notar que o professor tem estado a perder a autoridade dentro da sala de aula diante dos seus alunos. Será isto verdade? Como restaurar esta autoridade? Bem, eu não iria pelas generalizações. Nós debatemos muito esta questão da Josina, que até chocou-nos a todos nós. Mas chocou-nos ainda mais como membros de uma sociedade em que eu dizia na altura que a única coisa que me veio em mente quando vi aquilo nas redes sociais e mesmo na televisão foi
reconhecer que, de facto, a nossa sociedade está doente. E nesse contexto não se pode ver simplesmente o professor. A tarefa do professor é, sim, instruir a criança, também já foi aqui dito, mas é uma criança que sai do meio familiar, sai de uma comunidade, vive com os seus. Quando vai à escola é mais para complementar aquilo que ela deve receber em casa. Ora, não é justo nem de bom senso voltarmos de novo a dizer que a culpa é do professor, ou que a culpa é da escola, ou que a culpa é do Estado, quando nós todos devíamos abraçar a causa e dizer que há muita coisa em termos de valores que nós estamos a perder e que precisamos de resgatar, e todos temos a nossa parte no problema. Gostava de ouvir o seu caso, como é que olha para esta questão, essa ideia de que o professor perdeu a autoridade dentro da sala de aula? Bom, eu acredito que existe algo que está a faltar. Eu recordo-me que em tempos que já lá vão, quando éramos estudantes, existia uma correlação direta entre o professor e os pais encarregados de educação. Os pais encarregados de educação, vezes já que nem conhecem os professores dos seus filhos. Vezes há em que o próprio aluno não conhece o nome do seu professor. Então, essa correlação devia ser reatada, que é para quando o aluno chega em casa, apanha um tipo de educação e na escola também apanha o mesmo tipo de educação. Porque sem essa correlação, eu acredito que a relação aluno e professor vai se degradando cada vez mais. Tem de existir realmente, os pais encarregados de educação têm de conhecer, têm de conversar com os professores dos seus filhos. E os professores, quando em algum momento depararem-se com uma situação de um estudante, que sejam capazes de falar com os encarregados de educação. E os encarregados de educação têm de colaborar com os professores, porque em algum momento os professores reclamam, dizem que alguns encarregados de educação não colaboram, mas eu acredito que não são todos. Pode existir um e outro caso. Eu acredito que ninguém vai ter o seu filho para ser mal comportado. É uma preocupação de todos nós, na sociedade moçambicana, como professores, como pais, porque todos nós somos pais, acima de tudo. Há um outro aspecto que é a questão da modernidade. A modernidade introduziu, e também a própria globalização, hoje temos as redes sociais, hoje temos os telemóveis, os tablets, portanto ninguém mais vive hoje sem estes instrumentos que têm estado a crescer, mesmo nas zonas rurais. Hoje em dia já temos isto que chegou lá. As crianças tão cedo lidam com estes fenómenos, com o Google. O professor moçambicano está a se adaptar, o nosso sistema está a se adaptar para habilitar o professor a esta nova realidade do ensino. Sim, em termos de formação académica, está aí. Temos uma instituição vocacionada mesmo para formar o professor, que são os institutos pedagógicos e também a Universidade Pedagógica. E hoje em dia há especialidades, há outras especialidades que o professor adquire noutras instituições, mas no final do dia, para ser professor, ele tem que ter formação académica. Portanto, ele acaba fazendo uma especialidade para dar. E no âmbito do acesso à formação que nós damos, que nós recebemos, queria dizer, está previsto a necessidade de ajustar os currículos de formação às exigências do momento. Portanto, um professor hoje que sai da universidade pedagógica e todo, está munido dessas capacidades técnicas para lidar com as tecnologias de informação. Portanto, para mim, esse não é nenhum problema. Por outro lado, a nível da sociedade também, sabemos que deparamos com uma situação tão grave hoje de não haver qualquer limitação de idade para o acesso
às tecnologias de informação. Nós estamos a ver hoje crianças ainda no pré-primário que já brincam com o telefone. Exigem aos pais o telefone, o iPad. A criança hoje que diz que quer o meu iPad. E no meio disso tudo, conjugado com o facto de a maior parte das crianças passam o dia não com os próprios pais, passam o dia até com as babás ou mesmo com outro tipo de assistente, enquanto os próprios pais não estão. Não diria que temos que vedar que as crianças não utilizem, não diria isso, mas no mínimo deviam ser acompanhadas para sabermos o que ela vê e se nós podemos interpretar com a criança o que ela vê, porque de acordo com as faixas etárias, as crianças têm perguntas para nos colocar. E são perguntas óbvias. A criança hoje não se diz que tem um irmão que veio do céu. A criança hoje sabe que a mãe está grávida, porque ela vê, acompanha a evolução da gestação que a mãe tem. Então, se os pais não explicam nada disso a uma criança, e pensam que é como nos outros tempos que a criança não tinha acesso, que podem dizer, não, vais ter um irmão, mas a mãe vai buscar não sei onde. Não funciona. 5, 6 anos a criança sabe e exige ser informada. Eu estou a dar um exemplo muito concreto, que quero dizer que as tecnologias, sim, mas devem ser acompanhadas com a atenção própria dos pais. E os pais não podem se queixar que não têm acesso. Têm acesso e também devem interpretar. Mas isso em casa e na escola? E o professor também o tem. O professor também o tem. Quando ele interpreta, quando ele dá a lição, as várias fases que dá a lição, a colega disse, e sabemos todos nós, o tempo letivo é cronometrado. Então, é naquele tempo letivo em que ele se preparou para dar aquela aula, ele tem que se aproveitar dos fatores que rodeiam a criança. Não é possível não atender aquilo que são preocupações que os alunos hoje trazem. Nós temos alunos do primeiro nível, do primário, portanto, da primeira à terceira, temos o segundo nível, da terceira à quinta, temos da quinta à sétima, que termina o EP2, começa a oitava e a décima, e a exigência vai crescendo até a 12ª classe. E não podemos continuar a pensar que estas criaturas estão naquele nível que nós próprios passamos, que não éramos sujeitos a esses desafios todos. Hoje é, e eu acho que um dos problemas que os pais sempre atiram culpas aos professores é exatamente por os professores acharem que tudo aquilo que os rodeia não deve fazer parte das preocupações para garantir uma educação à criança global. Eu acho que é. Agora, está aqui dito, nós já repetimos e vou tornar a repetir. As condições ideais para o professor poder desempenhar a sua função ainda não são melhores. O professor tem muitos problemas, desde o local para ele dar aulas, desde condições para ele dar aulas e desde condições próprias para ele como pessoa, como membro da administração pública, estar em condições de transmitir os conhecimentos em plena igualdade com qualquer outro agente da administração pública. Esse é um dos problemas que o professor tem. Coloco a mesma questão da modernidade, como gerir esta questão das novas tecnologias. Bom, mas eu concordo também com a colega que passa necessariamente por uma conversa aberta, entre pais e os estudantes. E ver que tipo de telefone nós podemos comprar para cada faixa etária. Porque o nosso filho, se quer ver horas, não precisamos de comprar um touch. Precisamos de comprar um telefone só para ver horas. Aliás, para ver horas tem relógio. Tem relógio também, porque algumas pessoas dizem, eu tenho de ter telefone porque quero ver horas. Sim. Mas para ver horas, pode ter relógio no pulso. Sim. Ensina a criança a usar o relógio, ensina a controlar as horas, para evitar certos transtornos. Realmente a criança, quando tem... Mas os professores conseguem usar estes a seu favor? Alguns conseguem.
Alguns têm possibilidade de usar a seu favor e outros não têm condições para ter. O professor, eu falo com toda a franqueza, há professor que não tem condições para ter. Daí que, quando encontra um aluno na sala de aulas a usar o telefone, já o professor faz isso porque ele não tem. Então, isso traz logo uma contradição, um dilema entre o professor e o aluno. Isso faz parte dos grandes desafios que o professor tem. Ter acesso ao uso das novas tecnologias. Vamos neste momento ao segundo tema, portanto, também desejando a minha oportunidade esta também para desejar festas felizes aos professores, e que o segundo tema é o tema do assassinato de Jeremias Pondeca, ele que é membro do Conselho do Estado e que ainda esta quarta-feira teve o velório do Estado, com a presença do chefe de Estado, no Paço do Conselho Municipal da cidade de Maputo. Vou começar mesmo com a senhora Elisa. Como interpretar este fenómeno de assassinatos já políticos? Porque, de fato, este fenómeno não só acontece também com membros da Renamo, acontece também nas províncias, com líderes comunitários, com alguns membros a nível distrital do Partido Frelimo, mas hoje temos este caso até na capital do país. Como é que interpreta este cenário? Bom, falar desse assunto é complicado, porque um membro do Conselho de Estado, Jeremias Pondeca, é mais uma vítima, porque não é o primeiro caso de assassinatos bárbaros desta natureza, e só posso dizer que há alguma coisa que não está a correr bem no nosso país. Não está a correr bem porque até agora, nós nos perguntamos o que ele terá feito para merecer isso. É uma perca, realmente, no nosso seio, no nosso partido, na sociedade moçambicana, porque ele deu um grande contributo. E eu acredito que ele, em vida, pelas suas ações, pelo seu trabalho, deve ter feito coisas que não agradaram a certas pessoas. E eu não vou mencionar nomes, porque eu não posso dizer que conheço, porque nós também estamos à espera da investigação da polícia. A polícia é que vai dizer quem são os mentores dessa morte. Mas dizer que tem motivações políticas, até certo ponto eu posso dizer isso. Mas com que bases? Porque todos... Com que bases podemos considerar isto como um caso político? Deixa-me acabar o meu fio de pensamento. Porque se nós formos a ver todos os que acabou de mencionar anteriormente, estão a morrer de forma da mesma maneira, assassinadas. Não sabemos quem são as pessoas que assassinam. Até hoje a polícia não consegue dizer quem são. Por isso, nós não podemos, nem não vou dizer quem são, mas acredito que, pelo trabalho que o nosso colega fazia, tem motivações políticas, sim. Pelo trabalho que ele fazia, tem motivações políticas. Seja um indivíduo, pessoalmente, que tenha feito isso, seja um grupo de pessoas, mas tem motivações políticas, sim. Senhora Ana Rita, como é que olha para este caso? Primeiro, apresentar sentidas condolências à família do antigo deputado Pondeca. Trabalhei com ele, fez parte do meu grupo nacional
em que eu era chefe do grupo. Fiz várias viagens com o deputado Pondeca para fora. Recordo-me de uma viagem que fizemos ao Egito e compunha a nossa delegação, além do falecido deputado Pondeca, a senhora deputada Marina Pachinuapa, na altura, deputada, e eu. E fizemos bom trabalho, sem qualquer tipo de preconceitos. Portanto, eu recordo alguns momentos do deputado Pondeca no Parlamento como colega. Há dias achávamos que devíamos eleger como tema para debate a criminalidade num dos nossos painéis e infelizmente chegou este momento estamos perante um problema de criminalidade, que, ao meu ver, e coincide com esta tragédia. Portanto, é uma pena. Eu sinto que um dos motivos pelos quais nós temos estado a lamentar como sociedade, como membros dessa sociedade, é de que esta questão de o porte de armas ilegais no nosso país está-nos a levar a muitos problemas. Nós acabaremos a ser vítimas dos nossos próprios erros, não é? Porque hoje deu-se este caso, que é uma tragédia, dói-nos a todos nós. Há pouco tempo vimos outros casos, o Regulus, Muxungue, tantos outros que temos assistido ultimamente. Lembro-me, no ano passado, os magistrados, os jovens magistrados que acabaram daquela maneira, tivemos o professor Sistac. Eu acho que é um avolumar de problemas que nos estão a colocar numa situação de este crime que está a assolar o nosso país, que não é isolado, no meu entender. Vemos a região, vemos o mundo, está assim. É um descontrole total. Até os Estados Unidos está com problemas sérios de passar uma lei para proibir o porte de armas, porque lá é livre, até certo ponto é liberar. Crianças entram na escola e disparam, zanga-se com o professor, dispara, para os pais disparam. Então, eu acho que nós temos que olhar muito bem para este fator como um assunto que já está -se a transformar num assunto socioantropológico, que nós temos que encarar ele com muita seriedade. Portanto, discorda dela quando diz que é um crime político? Eu não quero, eu sou política também, não quero entrar nisso porque já perdemos políticos de todos os partidos. Portanto, eu não queria entrar neste debate. Eu já fui colega de tantos outros, estou-me a recordar agora do deputado Mascarenhas. Até hoje não se explica muito bem o que é que aconteceu. Mas há tantos outros, estamos em pleno ano Samora Machel. Ninguém está a saber, a família dele, se nós tivermos, nós não somos família nuclear direta, mas quem está com os filhos, vimos no outro dia, Jó, Malenga, Ornila, Olívia, a maneira como falam sobre o pai. Até certo ponto a gente sente que esta questão de crime, quando nos tira um ente, é aí onde a gente sente, o calo dói. O calo dói. Então, eu não queria desmentir. Mas a questão de esclarecimento... E posso acrescentar, assisti ontem a uma conferência de imprensa, quero crer, do Ministro do Interior, do Ministro Basílio Monteiro. Eu senti-me um pouco confortada. É verdade que o falecido, o antigo deputado era também conselheiro do chefe de Estado, porque é membro do Conselho de Estado. Pelo menos posicionou-se o Estado perante uma situação desta que abalou um órgão daqueles. E ouvi um pouco hoje as mensagens por causa do velório e senti que o Estado está preocupado. Isto é sinal de que os problemas que se levantam com este tipo de assuntos mexem com todos nós. Antes de falarmos de motivações políticas, mas devíamos ver que o Estado todo está abalado com estes problemas. E a família perdeu, ninguém vai trazê-lo de volta.
Então, eu não acho que devo andar aqui a dizer se é culpa de A, se é culpa de B. O meu problema é que estamos com um problema muito sério no nosso país. É um problema que afeta a qualquer um de nós e bate a porta a qualquer um de nós. E devíamos começar a sentar e pensar e, efetivamente, cobrir aquilo que nos une e deixar as nossas diferenças. Mas, no caso concreto, se olharmos, o esclarecimento destes casos, um dos grandes calcanhares daquilo é a questão de haver esclarecimento deste caso. Que esforço a mais o nosso Estado tem que fazer, portanto, para, de uma vez por todas, ser capaz de esclarecer crimes desta natureza? Porque esta é uma das formas de... Eu, quando ouvi que, quando se foi ao local, até apanharam invólucros de balas. Então, não tem nada a ver com investigação criminal, tem nada a ver com questões de balística, e nós temos a própria unidade criminalística no país que penso que está a trabalhar nesse sentido. Semana passada vimos a mesma coisa aconteceu com 2 jovens e aparentemente já têm alguma pista ou já apanharam alguns. Aparentemente, é o que eu vi na televisão. Este caso concreto, para ser o próprio ministro do Interior a vir e a dizer em conferência de imprensa que apanhou-se, o que se apanhou, que a PIC está a trabalhar, e fez uma exortação que não se complique a investigação, porque essas questões de investigação muitas vezes não conseguem ir além por falta de comunicação ou por não facilitação para se dar os dados que a Polícia de Investigação precisa. Portanto, neste caso concreto, seria bom, seria um alento para a família, claro, em primeiro lugar, para todos nós como colegas, como cidadãos, que esse assunto fosse rapidamente, não só pela forma trágica como ele aconteceu, mas também para mostrarmos que temos alguma capacidade para a investigação criminal no nosso país, que eu acho que temos. Sim. Eu gostava de, antes de ir ao intervalo, como é que olha esta questão? Porque sempre que há um crime desses, há promessas de se investigar e de trazer os responsáveis à barra do tribunal, mas nunca acontece. Como ultrapassarmos esta fase, passarmos a ter esclarecimento destes casos? Bom, eu acredito que precisamos de fazer um trabalho sério. Um trabalho sério no sentido de identificar exatamente quem faz, quem mata. E se eu falei de questões políticas, porque todas as pessoas que estão a morrer nessas circunstâncias são pessoas relacionadas com política. Daí que podia ser o ponto de partida para a solução desse problema. Por que morrem apenas as pessoas que estão relacionadas com política? Apesar de termos visto alguns magistrados, não sei o que lá, mas maioritariamente quem morre nessas circunstâncias são políticos. Então, tinha de ser a partir daqui que se tinha de começar a investigação. Estava a minha colega a falar de armas que estão em mãos alheias. Se as armas estivessem registradas com as cápsulas das armas que apanharam, seria possível, pelo menos, identificar o dono da arma. E quando se fala de armas que andam em mãos alheias, vai ser difícil. Não estão registradas. Como resolver este problema de termos pessoas de reduzir armas espalhadas por aí? Passará necessariamente por fazer um trabalho. Um trabalho. Tem de se fazer, a polícia tem de fazer o seu trabalho. Temos a polícia que é para nos defender, que é para resolver os nossos problemas. São muitas mortes que até agora não têm um esclarecimento. Bem, vamos neste momento observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes para a segunda e última parte deste programa. Até já.
Depois do interregno, o Moça Bola regressa para a sua reta final. Este domingo, a partir das 15 horas, no relevado dos Canarinhos, Costa do Sol, União Desportiva do Songo. Não deixe de acompanhar as jogadas, os lances e os comentários. As regras são bem claras. Numa situação em que espero que seja um jogo com gol. Da maior prova de futebol nacional. Futebol e emoção é aqui na STV Notícias. Com apoio da ZAP. Voltamos e continuamos a olhar esta questão da criminalidade. Nos últimos dias, não só figuras políticas, mas também nas cidades de Maputo e Matola, e mesmo nas cidades capitais, temos estado a sentir que o crime aumentou muito. Fora de assassinato, temos roubos, temos violações de mulheres, temos pessoas espancadas, pessoas que são retiradas seus bens. E em muitos casos a população acusa a lentidão da polícia, que a polícia está muito menos atuante para repor a ordem. Há alguns bairros em que as pessoas têm que fazer policiamento à noite comunitário. Como resolvemos de uma vez por todas? Como encontramos soluções para este tipo de situações? Mangato, a melhor solução seria melhorar a capacidade atuante operativa da polícia, não restam dúvidas. Ou daqueles que, pela Constituição, devem garantir a segurança, a lei e a ordem públicas. Portanto, essa é a melhor forma. Tenho acompanhado também que já temos instituições especializadas e até com uma boa reputação, que é a CIPOL, que está a formar o polícia, membros da corporação, e todos os anos saem graduados. Mas é lógico que ainda não são suficientes. Se nos outros ramos não temos capacidade humana suficiente, na polícia é a mesma coisa. Normalmente, o agente da polícia, o agente da PRM, devia ser o elemento amigo do povo, porque é para garantir a proteção do cidadão. Nós, quando viajávamos, agora já não é tanto na Europa ou nos outros países, por causa da situação também que eles têm terrível de segurança, mas a melhor pessoa que podíamos procurar para nos explicar e onde é que, quando nos encontrássemos perdidos, era a polícia. A polícia aparecia como um amigo do cidadão. Aqui no nosso país, alguns há que ainda merecem a confiança da gente perguntar alguma coisa, mas a grande maioria, encontra-se completamente debilitada. Primeiro, porque é alvo. Hoje o polícia é alvo também dos bandidos. Portanto, o polícia está enfraquecido porque é alvo dos bandidos também. Aqui na cidade capital já vimos casos de mortes de polícias, assassinatos de polícias, ataques às polícias, temos visto. E, infelizmente, dado que a população que devia ser protegida sente-se sem segurança, raras vezes dá apoio à polícia. E quando não existe uma interação entre a comunidade e a polícia, há esses problemas. A comunidade perde confiança porque quando detém alguém, vai deixar no posto de policial, dia seguinte sai, então a comunidade vira-se para com a polícia, por um lado. Por outro, acho que o Estado precisa de meios para garantir que nos bairros mais populosos o número de polícias que faz as patrulhas ou que faz a proteção aumente.
mas o que estamos a ver é que isso não é possível. E há cada vez menos polícias a apoiar e, às vezes, até concentram-se mais a fazer aquilo que não é muito sob proteção, que é o caso da polícia de trânsito, né? Como há muito carro, agora nós somos capazes de ver polícia de proteção a fazer trabalho de polícia de trânsito. Agora, se é porque facilita-se o trabalho ou não, eu não posso dizer. Mas, lamentavelmente, isso também já se nota. Quando a polícia... E há mais postos de controle de viaturas do que fazer patrulhar as áreas sensíveis que a população se queixa todos os dias. Nós temos bairros que a iluminação é fraca, por exemplo. A potência para crime é maior. Então, eu acho que devíamos ter mais policiamento nesses bairros e bem haja aqueles que há organização comunitária para combater o crime. Já há muitos bairros a fazerem isso. Nas províncias, naquela que eu trabalho mais, também reparo que devíamos voltar àquela experiência que já tínhamos adquirido de aldeias. Embora há muitas críticas sobre aldeias comunais, numa maneira, vendo as coisas com preconceitos políticos, mas eu, quando viajo para alguns países deste mundo, encontro que há uma organização similar de grupos, de bairros comunais, que há um controle cerrado da circulação dos cidadãos que entram no país ou no bairro, de tal sorte que quando chega um hóspede é preciso ir comunicar a estrutura do bairro que tem uma visita, que é uma visita que vem seja de onde for. Mas nós fomos perdendo algumas dessas experiências e hoje deparamos com uma situação em que não conhecemos o nosso vizinho, não sabemos quem vive à nossa frente, não sabemos com quem partilhamos o chapa, por exemplo. Raras vezes as pessoas não respeitam umas às outras, não existe, não se respeita as mais velhas, as senhoras, as crianças. É uma mistura tal que a sensibilidade que temos é de que estamos completamente desprotegidos. E é preciso, portanto, que a polícia esteja em condições para fazer face a esses problemas, mas não consegue. Agora, o nosso país é um corredor de toda esta estrada nacional número 1, salvo neste momento que temos esses problemas de instabilidade militar, mas mesmo assim a escolta garante o transporte ou a passagem de algumas viaturas. Este é um corredor do Rovuma ao Maputo. Daqui passa tudo e todo tipo de gente. Ainda há 2 semanas vimos aquele acidente que saía de Mocimboa da Praia com ilegais. E supostamente, ou não gosto de usar supostamente, porque isso os jornalistas é que gostam, aparentemente eram cidadãos etíopes, que alguns morreram nesse acidente, mas era tudo gente ilegal. Esse tipo de gente, mais a fragilidade de várias instituições nossas, os mercados informais que a gente possivelmente não tem capacidade de controlar toda a gente que lá está. Tudo isso junto engrossa o âmbito do crime. E a criminalidade está de dia para dia a aumentar. E a facilidade que alguns têm de pagar alguns valores para conseguir resolver os seus tentos é grande, que até já temos esses casos de raptos, mas há alguns casos que são como se de burladores mesmo. Usam-se pessoas com coisas muito simples para burlar, como chegar nas nossas casas e dizer que vem de uma empresa para mudar, por exemplo, extintores. E a pessoa abre a porta, pensa que é da empresa própria para abrir extintores e chegam, tiram o extintor, vai-se embora, vende facilmente, não é? E volta a fazer noutras casas. E o dinheiro que ele consegue facilmente é para comprar, às vezes, armas, é para usar a arma para fazer novos ataques, enfim. Nós temos que juntar-nos e combater este crime, desde o mais pequeno até o crime organizado, que isso é responsabilidade do Estado. Sim. Coloco também a mesma questão desta questão da falta de patrulhamento nos bairros, como é que
esta interação também entre a polícia e a comunidade pode ser melhorada para combater a questão da criminalidade? Bom, eu gostaria que o Ministério do Interior pudesse municiar exatamente as polícias de meios, principalmente circulantes. Quando um polícia persegue um ladrão, quando está de motorizado, a polícia está a pé, como é que funciona isso? Tem de trabalhar com a polícia no sentido de mudar de método de trabalho. Se uma metodologia não serviu, tem de procurar outra. Tem de procurar outra. E tem de ver o que está a faltar exatamente dentro do Ministério do Interior para os polícias poderem trabalhar de forma adequada. É isso que se deve fazer. Para que a polícia possa ganhar a confiança da comunidade onde trabalha. É necessário que a correlação que existiu anteriormente se incentive. Realmente, hoje em dia, as pessoas já ficam com medo de pedir socorro à polícia. O que está a acontecer? É o Ministério do Interior que tem de fazer esse estudo. Por que a população perdeu confiança com a polícia? O que está a acontecer? Enquanto perdemos a confiança com a polícia, os malfeitores estão circulando à vontade. Estão a matar, estão a roubar, estão a violar mulheres, crianças, estão a traficar. Tudo isso acontece porque alguma coisa não está a funcionar bem. Bem, vamos olhar para o último tema escolhido para este programa de hoje, que é a realização do Fórum Macau, que é uma reunião entre a China e os países falantes da língua portuguesa, que terminou ontem, terça-feira, em Macau. Gostava de saber como é que olha para este relacionamento África-China. A China anunciou 18 medidas nesta reunião, entre as quais o perdão de dívidas, a disponibilização de linhas de financiamento para várias áreas, com destaque para a agricultura, industrialização, infraestruturas, entre outras, mas também vimos a China, por exemplo, no nosso país, que foi a doação de 80 autocarros. Como é que nós olha para esta aproximação entre a China e os países falantes de língua portuguesa? Bem, era de esperar e é bem-vinda. Não nos esqueçamos que a China é uma das maiores potências mundiais hoje, se não for a maior, porque os Estados Unidos já anda aí também com muitos problemas e vemos a Rússia também, estão aí a se bater por problemas da Síria e tantos outros. A Índia faz parte dos BRICS, os Estados Unidos e os outros fazem tudo por tudo para enfraquecer a hegemonia da China, e nós estamos a ver que a China, por causa da facilidade que tem nos acordos de cooperação com os países em vias de desenvolvimento que nem o nosso, convém-nos melhor a China e nós abraçamos a cooperação com a China. Então, neste fórum, a parte mais interessante que eu notei é que, além dos palopes simples, sem Portugal e Brasil, tanto Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, está lá também Portugal e Brasil, que o Brasil já praticamente está numa situação de discussão dos desenvolvimentos melhor do que os outros palopes, os membros da CPLP. Então, eu acho que a China, por ser um país com a maior população do mundo, tem uma visão própria de resolver os seus problemas para que o desenvolvimento da sua economia seja sempre sustentável. E de certeza que nas suas vias de desenvolvimento escolheu abraçar
países como o nosso. Como o nosso com quê? Com uma riqueza natural enorme. Estudos estão aí, hoje não se pode esconder nada. O Moçambique é um diamante por lapidar. Ora, se a Europa tem muitas dificuldades para que a cooperação bilateral seja efetiva com Moçambique. Estou a dar exemplo de Moçambique. Com a Europa não é fácil. Nós sabemos que o acesso ao Fundo Europeu de Desenvolvimento está cada vez mais complicado. Nesta fase, inclusive, estamos com problemas por causa do G19. Sim, 19. Ou 14. G14. Estamos com muitas dificuldades. Isso tudo por quê? Por causa dos critérios. Por causa dos critérios, os itens que entram. Mas esses critérios não são não são bons para os povos? São bons e deve-se estimular que todos nós enveredemos por isso. Um dos maiores critérios é boa governação. E para haver boa governação tem que haver transparência, não é? Na gestão financeira do bem público, é condição fundamental para que isso. E as instituições devem ser democráticas. Quer dizer que os países devem criar condições através da respectiva Constituição da República que o sistema instalado seja democrático e por aí fora. E qualquer um de nós... Mas não são esses os critérios que poderiam nos ajudar a melhor explorarmos esses nossos recursos? Eu acho que é o que estamos a fazer. O nosso maior problema não é porque não queremos, nós não temos capitais. Não sei qual dos outros países, mas quase todos temos a mesma idade. Acedemos à independência em 75. Portanto, com exceção de Portugal e Brasil, qual é o capital que nós temos para instalar indústria extrativa e dizer e usá-la imediatamente para resolver os problemas internos do nosso país? Nenhum tem. E temos, sim, no subsolo, temos riqueza que nunca mais acaba e vai sendo descoberta. Então, eu dizia que a China tem visão. A China precisa de fazer alianças com países com quem ela possa cooperar, mas que haja benefícios mútuos. E sem grandes critérios aqui que se desenvolvem na base de interesses que muitas vezes nós não conhecemos. Porque eu acho que não se impõe. Mas qual é a grande contrapartida que a China quer de nós? Esta grande generosidade que ela tem. Eu não sei se é generosidade, podíamos dizer que é mútuo. Nós também precisamos da China. O que eu estou a dizer é que a abertura que a China dá, hoje a Europa não dá. Hoje a Europa não dá. O critério de boa governação da Europa depende de quem estiver lá, nesse momento. E há muitos governos europeus hoje que não existem. Está aí a Espanha, por exemplo. Há quanto tempo que não tem Bélgica, que é a sede da União Europeia? Está o Brexit, agora estão a lidar com o assunto da Grã-Bretanha. E qual é o tempo que os povos deles hão de dar para se dedicar aos países, aos palopes e outros de via de desenvolvimento? Nulo. Quanto muito, talvez, os membros da Commonwealth, que também têm os seus problemas. Hoje estão a debater os assuntos da ISIS. Não está bem, a Europa não está bem em termos de segurança. E nós estamos aqui com problemas que podíamos resolver paulatinamente, que eu acho que os governos têm capacidade de resolver. O fenômeno que nos abala é a corrupção, por exemplo, que afeta a componente boa governação. Porque tem que haver muita transparência na gestão da coisa pública, que eu disse. Mas é um item que a maior parte dos países, de acordo com as condições instaladas que tem e o Estado de Direito que existe, está a tentar resolver aos poucos. Nós temos que dar mais credibilidade às instituições instaladas democráticas. E para ter uma boa cooperação com a China, nós temos que estar precavidos, porque os europeus e os outros parceiros que nós temos chamam-nos logo a atenção. Cuidado com a China. É preciso ter cuidado, porque se a China penetra num determinado país, é para a exploração desenfreada de recursos. Mas nós temos que estar atentos. Nós estamos a querer um parceiro
que está muito adiantado, muito avançado em tecnologia, em capacidade humana, onde há uma empresa chinesa, diz que mais de 50% dos trabalhadores técnicos são da China. Não, esses assuntos nós temos que estar atentos, porque eu acho que há de trazer isso no seu pacote. E nós, como países... Quase todos os produtos. Todos os produtos vêm de lá, mas a cooperação com a China no nosso país já vem dos anos que já lá vão. Acho que a maior parte de nós, eu sou um pouco mais velha do que tu, eu lembro de chineses lá na terra de onde eu venho já a vender macajojo, a ter lojas aqui, lojas acolá. Portanto, nós temos uma história na relação com a China que dura há bastante tempo. Temos que as instituições instaladas criem capacidade interna para que esta cooperação seja efetivamente de benefício mútuo. Sim. Senhora Elisa, e como olha para esta cooperação com a China? Bom, em relação à cooperação com a China, eu diria que tenho muitas reservas para comentar acerca disso, porque de repente a China abre um caminho para Moçambique, para os países de língua portuguesa, no momento em que esses países estão exatamente com alguns problemas econômicos. Eles abrem-se de repente para esses países. Em contrapartida, o que eles vão ter nesses países? O que eles vão querer? O que eles vão querer? Esse desenvolvimento econômico que a China tem já é um desenvolvimento antigo. Nós já tivemos realmente relações com os chineses, mas não são relações tão prontas como essas que se pretende que tenhamos hoje em dia. E nós sabemos o que está acontecendo no nosso país. Há muita coisa que vai para a China. Há muita madeira que já foi, está indo. Em contrapartida, nós ficamos aqui sem nada. Carteiras nas escolas não existem. Temos muitos problemas por resolver. Acha que a China tira mais do que dá? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Há muitos recursos que vão para a China. E nós, em contrapartida, nós sabemos que entra em Moçambique. Pode entrar uma e outra coisa. Eles ajudam na construção disto e daquilo. Mas não compensa com o que eles tiram. Há muitos recursos naturais que eles tiram do nosso país. Por isso, é necessário que nos precavenhamos sobre essa situação que está para acontecer. Eles estão com um protagonismo econômico que por detrás disso deve existir um objetivo. Um objetivo, espero que não seja um objetivo que nos traga prejuízos posteriormente e nos venhamos a arrepender. Por isso, eu digo, tenho muitas reservas de comentar acerca disso. Porque exatamente eu não sei o que vai acontecer. Prevejo algo que não venha a ser boa coisa. Sim. E olhando para aquilo, acha que mesmo que a China, que esta cooperação que a China com a China não está a criar um desenvolvimento interno? Não, em termos... Os apoios que a China dá, as facilidades que dá ao país em termos de acesso aos empréstimos e por aí fora? Bom, depende da dimensão desse apoio. Porque se nós formos a olhar para Moçambique inteiro, Moçambique real mesmo, Moçambique real, os chineses constroem, mas não constroem em todo o país. Acho que como jornalista já passeou pelo país inteiro, né? Já viu como é que Moçambique está. Então, por isso eu tenho muitas reservas acerca
dessa abertura dos chineses. Tenho muitas reservas mesmo. Temo que exista um protagonismo que mais tarde nos venhamos a arrepender. Repito isso. E acerca disso, acho que não tenho mais outros comentários. Muito obrigado. Portanto, praticamente já estamos no fim do nosso programa. Agradecer a vossa presença aqui e voltaremos também próxima semana com mais assuntos. E agradecer a audiência, parte dos telespectadores que nos acompanham neste programa. E boa noite.